a presença de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do versículo 37 ao 39. No Evangelho de Marcos, nos relata um episódio onde Jesus se encontrava no barco, juntamente com os seus discípulos, quando sobreveio grande tempestade. A fúria das ondas era tão grande que o barco era arremessado de um lado para o outro e a água o invadia sem pedir licença. Todos que a princípio estavam usufruindo de uma viagem tranquila, agora estavam cheios de horror diante da possibilidade da morte iminente. Diante da circunstância sombria, o medo falou por eles e eles perguntaram a Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A exposição diante do perigo fez com que suas emoções aflorassem, deixando céticos. As Escrituras nos afirmam que o medo produz tormento. Isso está em 1 João, no capítulo 4, no versículo 18. Ou seja, o medo distorce, o medo turva nossa visão, nosso sentido, nossa percepção cognitiva e psicológica da situação que estamos imersos. O medo nos leva a lugares, a situações piores da que realmente estamos, pois ele nos paralisa diante de tanta distorção da realidade provocada por ele. Confiar em Deus e que ele nos ama afasta todo medo. Os discípulos sabiam que Deus, Jesus, estava no barco, conheciam seus atributos para realizar sinais e maravilhas, mas mesmo assim, por terem os olhos voltados para a trágica realidade, acusaram Jesus de não se importar com a vida deles. O medo fez com que eles analisassem o mestre de uma forma natural e distante, embora ele estivesse tão perto. Quantas vezes não fazemos a mesma coisa? Não duvidamos da presença de Deus no barco das nossas vidas, mas o medo, ele nos rouba a fé, nos lança na tormenta, depois grita ensurdecedoramente todas as nossas dores, dificuldades e infortúnios. E assim, como a tempestade era dolorosamente real, tais dores, dificuldades, infortúnios em nossas vidas também. E é isso que valida equivocadamente em nossa mente e coração a certeza de que Deus não se importa enquanto perecemos, pois dorme como se nada tivesse acontecendo. As Escrituras nos garantem: aquele que te guarda não dorme. Isso está em Salmos, no capítulo 121, versículo 3. Então, por que Jesus dormia no barco? Ora, Jesus era 100% homem e 100% Deus. Por isso, cansado de suas caminhadas e horas extensas de pregação, aconselhamento, entregou seu corpo ao merecido descanso. Segundo, como Deus, Jesus estava ciente de sua divindade. Ele sabia que não podia recear a tempestade, porque tudo era obra de suas mãos e tudo estava sujeito à sua vontade. O Criador não precisa ficar inquieto, nervoso, apavorado diante de sua obra e nem cercear o propósito de sua criação. Ele fez a chuva para cair. Provocar tempestade, por vezes, vai acarretar nas demais circunstâncias. Mas tudo está debaixo do controle dele, Jesus, porque ele determinou assim. Nada estava fora do controle. Então, por que os seus discípulos lhe perguntou: Mestre, não se te dá que nós pereçamos? Então Jesus volta-se para os seus discípulos e lhe diz: por que vocês estão com tão pouca fé? Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pouca fé, Jesus falou-lhes, porque para se ter fé é preciso intimidade. E, quando se tem intimidade, é sinal de que há confiança, conhecimento de quem Jesus é. Quando sabemos quem Deus é, temos a convicção que a tempestade pode até quebrar o barco e nos lançar ao mar, mas nada escapa da direção de Deus e tudinho irá ocorrer exatamente como Deus quer. Procure conhecer Jesus. Procure conhecer o seu Deus. Ele está aí, a presença dele. Que Cristo Jesus vos abençoe. Pastora Kênia.